A língua russa é uma das línguas mais difíceis do mundo. Como você pode aprendê-la em poucos meses, você vai descobrir neste vídeo. Como disse na introdução, o russo é uma língua muito difícil. Enquanto um falante nativo de alemão precisa, em média, de 600 horas para aprender francês, espanhol, português ou romeno, e 750 horas para alemão, para a língua russa, estatisticamente, são necessárias em média 1.100 horas de estudo. Mas por que o russo é tão mais difícil do que todas as outras línguas que mencionei antes, como francês ou espanhol, por causa do vocabulário? Não exatamente. É preciso aprender vocabulário em qualquer idioma. Se for russo ou espanhol, no fim, isso é relativamente irrelevante, eu diria. Por causa do alfabeto? Bem, mesmo que pareça incrivelmente complexo, depois de algumas horas ou no máximo depois de alguns dias, você já pegou ou pelo menos entende o princípio do alfabeto. Ou seja, o alfabeto também não é o motivo pelo qual o russo é tão difícil. O único motivo principal pelo qual o russo é tão difícil é a gramática. Não existe nada pior para um estrangeiro, nenhum pesadelo maior do que a gramática russa, pessoal. Vocês realmente precisam imaginar isso. Em alemão nós temos 4 casos: acusativo, dativo, genitivo e nominativo. No russo temos os mesmos 4 casos que existem no alemão, mas além disso temos o instrumental e o prepositivo. Agora vamos comparar o inglês com o russo. Na língua inglesa, por exemplo, você tem a palavra maior. Big é big, bigger, biggest. Até onde eu sei, essas devem ser as únicas 3 formas de big que existem em inglês. Já no russo, temos uma tabela inteira de variações dessa palavra. Bolshoi, bolshaya, bolshir, bolshir, bolshimo, bolshoi, bolshir. Talvez eu tenha repetido algumas coisas 2 vezes agora, mas vocês entenderam o princípio. Essa palavra existe em tantas variações diferentes. E se você realmente quiser dominar o que acabei de explicar para vocês, essa forma precisa ter estudado russo por muito tempo. Por vários anos, precisa ter morado na Rússia ou em outros países de língua russa, ou simplesmente ser nativo pessoal. Sendo sincero, dominar completamente vai exigir muito trabalho e talvez nunca aconteça. Então, como aprender russo em poucos meses após essa introdução desanimadora sobre sua dificuldade? Sim, pessoal, ainda há formas e preparei 3 dicas para vocês aprenderem o idioma. Fiquem até o final, pois a dica 3 vai ajudar muito. Primeira dica: esqueçam a gramática. Nos primeiros meses de aprendizado, recomendo esquecer completamente a gramática por enquanto. Porque a maioria de vocês, quando querem aprender russo, talvez queiram aprender para se comunicar ou porque querem viajar para esses países pós-soviéticos, como eu faço, por exemplo. E lá falar russo é muito prático. Mas para se comunicar, para conseguir trocar ideias, vocês simplesmente não precisam de gramática. Vocês só precisam saber o vocabulário primeiro. Acho que a maioria que quer aprender russo não busca falar como Pushkin, mas apenas se comunicar e ter boas experiências e conversas. Por isso, o primeiro passo, esqueçam a gramática. A frase "eu vejo, essa vovó em russo é "Я вижу эту бабушку". Se vocês não souberem nada de gramática agora, diriam sim, a вижу эта бабушка. Vocês usariam um A em vez de um U. Então, em vez de "эту бабушку", "эта бабушка". Mas digo para vocês, todo mundo vai entender. Então, colocar A ou U no final pouco importa para os russos. E eu também posso dizer por experiência própria, depois de ter morado vários meses na Rússia, vocês nunca vão ter mal entendidos por causa da gramática. Vocês só vão ter mal entendidos porque faltam palavras para vocês. Então, o que vocês podem fazer concretamente? Procurem uma lista com as palavras russas mais usadas que existem. E tem um site que eu vou mostrar para vocês agora. Essas palavras estão ordenadas por popularidade, pois as mais usadas também são as mais importantes. Conforme a disposição, aprendam novas palavras diariamente. Suponha que aprendam 10 palavras novas ao dia. Então, depois de um mês, vocês terão 300 palavras, e depois de 3 meses, 900 palavras. Com 900 palavras, já é possível conversar sobre temas básicos e se virar em qualquer lugar. Porém, memorizar esse número de palavras no começo também é difícil. Para dominar o idioma, vocês precisarão de cerca de 3.000 palavras, eu diria. Mas é um bom começo, então primeiro aprendam essas palavras mais usadas, não importa o que qualquer professor ou professora tente dizer para vocês. No primeiro momento, ninguém no exterior vai se importar se vocês conseguem formar o feminino plural instrumental na terceira forma. No começo, não é tão importante que vocês saibam essas estruturas de frases complexas. Principalmente na Rússia, as pessoas sabem que é uma língua muito difícil, ou em outros países como Geórgia, Quirguistão e assim por diante. As pessoas sabem que o idioma é muito difícil. Ninguém espera que vocês falem sempre correto gramaticalmente. Curiosamente, em muitos desses estados pós-soviéticos, o russo também é segunda língua, não a primeira.
Pela minha experiência, muitas pessoas nesses países também não falam russo com gramática perfeita. E mesmo na Rússia, os russos que não tiveram uma educação escolar muito boa, muitas vezes também não falam tudo corretamente do ponto de vista gramatical. Então, até mesmo eu ouvi isso de amigos na Rússia que nem todos lá falam russo corretamente. Mas se isso é verdade eu não sei. Mas pessoal, na universidade, ao fazer provas ou avaliações, vocês querem boas notas, então a gramática é indispensável. Mas se vocês estão aprendendo só para vocês mesmos, para viajar e para se comunicar, exatamente, então esqueçam a gramática e comecem com o vocabulário. Dica 2. Depois que vocês aprenderem uma base de vocabulário russo, comecem a assistir vídeos russos no YouTube, por exemplo, com legendas em russo, e anotem as palavras que vocês ainda não conhecem. Comecem com vídeos para iniciantes, ou seja, russo para iniciantes. Vocês já devem conhecer muitas palavras, e as desconhecidas podem ser anotadas em uma lista de vocabulário. E assim vocês aprendem novas palavras, praticam a compreensão auditiva e podem assistir ao vídeo uma segunda vez, até entenderem o vídeo. Canais que eu posso recomendar para vocês: Russian Progress, Russian with Anastasia, esses canais eu assistia na época. Ou vocês também podem simplesmente procurar por A One Conversations. Dica 3. E agora vem algo que, bem, não é o mais agradável, mas que ajuda muito, pessoal, que é conversar com pessoas. Como conversar com pessoas se talvez não conheçam falantes de russo ou não tenham amigos? Acessem a plataforma om.tv. Lá vocês podem configurar com qual servidor querem conversar, ou seja, com qual país querem falar. Então vocês podem selecionar, por exemplo, a bandeira da Rússia, e aí só vão aparecer pessoas da Rússia para vocês. Eu fazia isso antigamente, por exemplo, já fiz um desafio de, 20, 30 dias. Acesso a plataforma diariamente e converso por pelo menos 20 minutos com as pessoas. Nesse período tive um progresso incrível e ainda tenho alguns clipes daquela época. Eu mal conseguia falar, mas isso não é problema, pessoal. Mesmo sem saber muito, tentem falar. Vou mostrar para vocês alguns clipes de como eu tentei me virar naquela época e ter as primeiras conversas. Você é da Sibéria? Estamos gravando o filme. Filmando durante o dia. Em Novokuzniak-Nenetsk. Могло быть лучше. Em Novokuzniak. Feriu o coronavírus. Eu feri ele. Vocês receberam 3 dicas. O que elas trouxeram para vocês? Primeiro, vocês sabem que o vocabulário é muito importante e que, principalmente, listas com as palavras mais populares do idioma ajudam muito. Com esse método que mostrei, vocês desenvolvem a compreensão auditiva assistindo a vídeos legendados. Por fim, vocês contam com uma plataforma para praticar a fala. Então vocês têm vocabulário, compreensão auditiva e fala incluídos. E assim podem começar a aprender russo de forma intuitiva. O paradoxo é que, se vocês já conseguem entender algo, falar e já têm vocabulário, a gramática vem sozinha para vocês. Hoje em dia, considero minha gramática razoavelmente boa e sei intuitivamente quando usar cada forma. E vocês aprendem o idioma, por assim dizer, como uma criança. Porque como criança, vocês também não aprendem gramática desde o começo. Vocês ouvem, tentam falar. Aprendemos palavras naturalmente, sem estudar gramática ativamente na língua materna. O mesmo vale para outros idiomas, então foquem em aprender outros aspectos. E pouco a pouco, quando vocês entendem melhor, vocês também percebem padrões, vocês percebem regras no idioma, e aí a gramática vem naturalmente. Essas dicas são muito boas se vocês estiverem aprendendo russo sozinhos em casa, de forma autodidata. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso de russo com um professor nativo, então façam isso com certeza. Isso provavelmente ainda é o que mais ajuda, principalmente para começar no início. E sim, coisas como o alfabeto, como eu disse para vocês no começo, não são tão difíceis assim. Mas quando se tem ajuda para começar, tudo fica muito mais fácil com todas essas coisas. Então, pessoal, agora vocês receberam 3 dicas de como aprender russo de forma mais fácil. Em poucos meses, você já terá feito grandes progressos e já poderá conversar se fizer tudo certo. E é isso, estou curioso para saber como o vídeo vai ser recebido por vocês. Talvez haja poucas pessoas no canal que se interessem por isso, mas mesmo que só tenha uma pessoa a quem eu possa ajudar com isso, acho que já valeu a pena. E é isso, pessoal, eu ainda vou ficar mais algumas semanas em casa. E vou tentar fazer vídeos para vocês de casa, seja criando novos conceitos ou simplesmente gravando vídeos onde converso com vocês. Mas em breve as viagens vão continuar. O The Soviet Project também vai continuar. Então não pensem que acabou ou que não vai ter mais. Vai acontecer.
Mas sempre leva um tempo. Viajar é caro e consome muito tempo, mas vai acontecer. Até lá vou tentar entreter vocês desse jeito. Espero que tenham gostado. Até lá.